Oi, eu sou a Deb e hoje a gente vai falar sobre de tudo e um pouco, mas focadamente sobre métodos de estudos e o que eu acho deles, particularmente. A gente vai começar falando do método Pomodoro. O método Pomodoro consiste em você pegar 25 minutos e estudar e descansar durante 5 minutos e depois voltar por mais 25 minutos e depois descansa por mais 5 minutos, até se fechar aí 1 hora de estudo, tá bom? E o que eu acho disso? O método Pomodoro é um método muito interessante e que sim, ele pode chegar a funcionar, mas a gente tem que lembrar que a gente é humano e que se não funciona para você, pode funcionar para outra pessoa. Normal, mas tem muitos métodos de estudo por aí. E muita gente às vezes acaba se cobrando porque não sabe estudar pelo Pomodoro, mas o Pomodoro para mim, eu uso ele geralmente quando é para prova, porque eu faço dele ser um intensivão de estudos. Por exemplo, eu pego meia hora para me estudar a teoria de uma matéria. Por exemplo, eu vou estudar a teoria da matemática, eu vou assistir videoaulas, vou fazer anotações sobre, e depois eu descanso os meus 5 ou 10 minutos, depende muito do dia, se eu estiver muito cansado eu descanso 10, se não, descanso 5 minutinhos e volto de novo para mais 30 minutos, só que com exercícios. E assim eu vou fazendo, fechando 1 hora com cada matéria. Isso eu sempre faço, faltando 1 semana ou 2 semanas antes das provas, e acaba que isso já me faz ter uma noção do que eu tô tendo dificuldade. Então, o que eu tiver mais dificuldade, eu vou focar tipo assim, nos últimos dias pra prova, ou então eu já vou revisando aos poucos, pelo menos uns 5 minutinhos ali, eu vou dar uma lida no conteúdo, um dia ou outro, pra dar ali uma reforçada em tudo. Então, eu acho muito importante você sempre estar praticando. Por isso que eu falo pra vocês, o método Pomodoro, pra mim, ele só vai funcionar quando for pra ser um intensivão de estudos. Ele não, pra mim, na minha opinião, tá? Comigo, ele só funciona como intensivão de estudos, certo? Além dos métodos de estudo, eu também utilizo técnicas de estudo, que são umas coisinhas mais bestas, elas não têm muito segredo. E eu tenho uma técnica de estudo que eu uso muito, eu uso que canso, que é a autoexplicação. A autoexplicação é meio que você virar um professor de você mesmo. Entende? Você vai lá e explica. Eu tenho até um quadro aqui em casa, que eu comprei um quadro mesmo escolar, sabe? Comprei pincel e eu mesmo vou fazendo isso. E foi dessa forma que eu consegui aumentar as minhas notas em ciência. Você não precisa ter um quadro, você só precisa ter uma boa oralidade. Isso é até bom para você treinar também como falar em público. Às vezes você precisa fazer um seminário, a autoexplicação te ajuda muito com isso. Tanto que eu faço os vídeos aqui, parece que eu tô dando aula para uma pessoa, entendeu? Parece que eu tô explicando uma coisa muito interessante para uma pessoa e eu sempre faço isso para treinar tanto a minha dicção quanto tudo. Então, assim, eu gosto de fazer tudo bem detalhado, tudo com bastante calma, e a autoexplicação é algo muito bom mesmo, porque você explica o que você entendeu daquele conteúdo. E é muito interessante, porque aí você vai vendo o que você sabe e o que você não sabe. Pra mim, a autoexplicação ela tem muito benefício. Que o benefício é o quê? Você vai ali treinar a sua oralidade. Eu gosto muito de me autoexplicar as coisas quando eu vou tentar explicar um conteúdo de um seminário. Eu tô fazendo isso quase agora. E isso pra mim é muito interessante, porque eu treino a minha oralidade, eu treino a minha dicção, eu imagino que tem várias pessoas me olhando, pra eu perder o medo do público. Porque se eu não perder o medo do público, sério, sinceramente, se você não perder o medo de você falar em público, você provavelmente não vai se dar muito bem nos próximos anos, porque pelo menos no primeiro ano do ensino médio e no nono ano, estão sendo os anos que eu mais tenho tido seminário na minha vida. E os professores começaram a cobrar mais, serem mais exigentes, colocarem mais pressão na gente. Agora a gente vai falar do método Robson, que é um método que tem a sigla EPL2R, que é o quê? Explorar, perguntar, ler, rememorar e repassar. Eu acho muito interessante esse método porque ele é um método que você pode usar pro resto da sua vida
ele vai funcionar, dependendo do tipo de pessoa que você é. Porque, na minha opinião, ele funciona super bem. E eu acho ele bem legal porque ele é bem dinâmico. E você não vai acabar distorcendo o conteúdo. Por exemplo, eu vou explorar, o explorar é o quê? É você ver vídeo aula, é você prestar atenção ali no conteúdo, perguntar, fazer exercício, ou então sair perguntando para os professores, tirar dúvida. Ler. Ler, você vai ler mais conteúdos, ler o resumo e depois você vai rememorar o quê? Você vai fazer tudo de novo e vai repassar. Vai fazer exercício, vai reler de novo, para poder você bem focar. E o repassar, eu acho que é a cada 15 dias, a cada uma semana, porque aí o conteúdo fica mais vívido no seu cérebro. E agora, conceituando vocês aqui, eu acabei de mudar minha escrivaninha de lugar, até mostrei lá num tour pela escrivaninha, tá? Eu gravei, já tá postado no canal, entendeu? Então vão lá ver. Por isso que o ambiente vai estar um pouco diferente do que tava nos outros takes, tá? Porque eu gravei outro dia, então eu só queria explicar isso pra vocês pra não ficar muito confuso. Agora falando sobre mais técnicas de estudo, eu quero falar pra vocês sobre a prática distribuída. A prática distribuída, ela, como o nome pode sugerir, justamente, ela propõe a distribuição das atividades, do conteúdo a ser estudado. Por exemplo, pela manhã eu estudo 1 hora de função, um conteúdo da matemática, e aí à tarde eu estudo mais 1 hora de função, conteúdo da matemática, e à noite eu estudo novamente. Isso, eu já fiz essa prática algumas vezes quando eu tô sentindo muita dificuldade num conteúdo e eu preciso aprender ele urgentemente. Por exemplo, eu tava com muita dificuldade em função, então eu peguei 1 hora pela manhã para estudar função. À tarde, como eu ia ter uma aula de matemática, eu falei, já vai ser a minha hora estudando. Tirei as dúvidas com a professora lá na sala. E aí, quando eu cheguei em casa, eu estudei mais um pouquinho e pronto, gente, eu já aprendi função. E até hoje eu tô fazendo os cálculos e tô me dando super bem. E às vezes, quando eu sinto qualquer dificuldade em outros conteúdos, eu faço esse mesmo sisteminha para pegar o conteúdo e não ficar muito falho, porque às vezes quando você não sabe muito conteúdo, aí pode ficar um pouquinho complicado para você. Uma técnica que eu uso muito para prova é o teste prático, que é o quê? Eu simulo o horário da prova e basicamente reúno todos os conteúdos, várias questões aleatórias que eu tiro lá do Google, entendeu? Eu deixo só os sites salvos para depois eu ver as respostas e conferir. E aí, por exemplo, tem uma prova na minha escola que pelo menos tem dia de prova que a gente só pode fazer 2 horas de prova. Aí eu pego essas 2 horas, reúno todas as matérias, geralmente cai nessas 2 horas e vou treinando até eu conseguir fechar mais ou menos um tempinho aí, sei lá, 1 hora e 50 minutos, 1 hora e 55 minutos, ou as 2 horas inteiras e terminar a prova, pra eu ter noção do tempo que eu gasto resolvendo tais questões e tal matéria. Eu faço super isso e, cara, ajuda muito. A gente vai falar agora de um método de estudo que é conhecido por todo mundo, que é o método de resumo, mapa mental e fichas. O que que eu acho de cada um? Resumo, ele funciona quando é você explicando pra você mesmo, você fazendo uma coisa que você entenda. E também tem alguns resumos que são os professores que passam na sala de aula, inclusive esse que eu estou copiando nesse vídeo é um resumo que o professor passou na sala de aula e é um resumo muito legal porque o professor usou uma linguagem que a gente consiga entender e não aquela linguagem toda formal que você demora séculos para entender e que precisa pesquisar lá no dicionário para entender. Porque eu não gosto de gente que faz resumo todo formalzinho e não entende. Porque tem gente que faz, né, todo formal, todo bonitão e não entende. O importante é você entender. Às vezes você gosta de prezar muito a beleza e não a qualidade. Eu gosto de prezar muito a qualidade do meu resumo do que a beleza. Hoje em dia eu já tô sabendo conciliar os dois, graças a Deus. O mapa mental eu acho legal quando ele é uma coisa mais visual do que uma coisa meio assim, texto, pontos específicos, porque para conteúdo extenso, ele não dá. Para mim, na minha opinião, não dá. Talvez para você funcione. E já os flashcards, eles são, como já disse, flashcards são rápidos, são coisas rápidas, que geralmente é só pontos importantes que você precisa lembrar. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.